Meu nome é Isabela e eu vou estrear o primeiro No Closet com a professora Elisa. Quem pediu esse vídeo foi a Marta Moura. Boa aula para vocês. Tchau! Para vocês verem como é que a Isabela já está grande, né? Pois bem, esse vídeo, Marta, que você me pede, é sobre a diferença entre autorização, permissão e licença. Vamos começar com autorização e permissão? Autorização e permissão pode aparecer para você numa matéria sobre serviços públicos, num conteúdo de serviços públicos, em que a gente tem que falar sobre a delegação de serviços ao particular, e aí a gente então tem a concessão, que é uma forma mais permanente e ali, digamos, mais consistente de prestação de serviços públicos, em que, após uma licitação por concorrência, o particular vai firmar com a administração pública um contrato administrativo. Já a permissão e a autorização são formas de prestação de serviço público mais precárias, em que o ato da administração pública é, então, unilateral, né? Bem, e aí, por isso mesmo, rescindível a qualquer tempo. Agora, entre a autorização e a permissão, a distinção é tão tênue que a maioria dos autores nem consegue exatamente ali traçar qual seria essa diferença. Mas, basicamente, guarde assim: quando for uma autorização de serviço público, o serviço é mais de interesse do particular do que da própria administração. E na permissão é mais de interesse da administração do que é do particular. Então, por exemplo, autorização para colocar um carrinho de cachorro-quente na pracinha é muito mais de interesse do particular, então a gente vai chamar de autorização. Já, por exemplo, permissão para explorar um estacionamento próximo a uma feira pública ou a um outro estabelecimento público, já tem aí um interesse maior da administração pública, mas sempre com a característica de precariedade, quer dizer que a administração pode rescindir a qualquer tempo, tudo bem? Bom, agora com relação à licença, a licença é um ato vinculado. Então, você pode também encontrar autorização, permissão e licença numa disciplina lá de direito administrativo, na matéria atos administrativos? Pode. Mas toda a sua questão será falar se é vinculado ou discricionário. Então, a licença é um ato vinculado porque ela se caracteriza pelo fato de que, diante de uma situação, só há um único comportamento possível para a administração pública. Então, por exemplo, quem completa as condições para obter um alvará de construção tem o alvará. Quem preenche as condições para ter uma carteira de motorista tem a carteira de motorista. Isto é, então, uma licença. Licença para dirigir, licença para construir, licença para funcionar. É diferente da autorização. Quando alguém, por exemplo, pede um porte de armas, a administração, mesmo diante de alguém que completa as condições, pode decidir se concede ou não concede. Significa, então, que estamos falando de uma autorização para o porte de armas. A permissão será um ato administrativo com um pouco mais de interesse público do que a autorização, que é mais de interesse apenas do particular, do destinatário do ato. Então, para fins de prova, não há muito o que se preocupar. É raríssimo a gente encontrar provas que ficam pedindo a diferença de um para o outro, exatamente porque nem a doutrina traz um posicionamento claro quanto a isso, mas lembre-se, se for na disciplina ato administrativo, licença é ato vinculado, autorização e permissão são atos discricionários. E se a disciplina aparecer no conteúdo de serviços públicos, então você sabe que temos concessão, permissão e autorização. A concessão é mediante contrato administrativo, portanto, um vínculo mais firme entre a administração e o contratado, inclusive com direitos e obrigações contrapostas para as partes, e a autorização e a permissão são vínculos mais precários. Lembrando que a autorização vai vir sempre para você numa prova, quando acontecer, é mais de interesse do particular, como, por exemplo, autorização para colocar um carrinho de cachorro-quente numa pracinha. E a permissão é mais de interesse da administração pública, como, por exemplo, permissão para explorar um estacionamento ao lado de uma feira pública ou de algum órgão público, tudo bem? Bom, então, bons estudos, e esta aí é a nossa explicação para autorização, permissão e licença.
Um beijão para Marta Moura.